E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Sob a luz dura de uma semana decisiva, o Santos ergueu um muro em torno do seu goleiro titular. A mensagem é inequívoca: Gabriel Brazão não está à venda, e qualquer aproximação será recebida com a força de cláusulas que beiram o impossível no mercado doméstico. Para quem observa de fora, não é apenas um atleta blindado, é um símbolo de um clube que, mesmo sob pressão, escolhe proteger seu alicerce técnico e emocional. A diretoria trata o tema com rigidez. Sem contato formal dos cariocas até agora, o posicionamento é preventivo e calculado, transformar intenção em dissuasão. O discurso de inegociável não é retórica vazia, é sustentado por instrumentos contratuais que redefinem o custo de oportunidade de qualquer proposta e reposicionam a conversa em patamar quase intransponível. Os números falam por si e precisam ser lidos pelo que significam, não apenas pelo valor nominal. Para qualquer equipe brasileira, a cláusula é de 370 milhões de reais, patamar que inviabiliza negociações convencionais, financiamento local e até estruturas mistas de pagamento. No exterior, o preço escala para 70 milhões de euros, aproximadamente 433 milhões de reais, empurrando o tema para a órbita de clubes com teses específicas e apetite por ativos já amadurecidos. A arquitetura dos direitos econômicos adiciona camadas à equação. O Santos detém 60% do passe, enquanto a Inter de Milão guarda os demais 40%. Isso significa qualquer acordo atravessa duas mesas, a doméstica, que pondera calendário, receitas e política interna, e a europeia, que observa valorização, bônus e eventual participação em revendas futuras. Sem convergência, não há caminho. O contexto competitivo pesa tanto quanto o jurídico. Com o clube ainda sob ameaça de descenso, cada decisão financeira precisa responder a uma pergunta simples: protege a permanência ou compromete o futuro? A queda de receita em Série B não é hipotética, ela remodela a folha, bloqueia investimentos e torna ativos de alto valor menos sustentáveis sem plano de encaixe. Esse risco, por si só, cria margem de debate, mas não abre porta antes do último jogo. O histórico recente ajusta expectativas. Houve investida no meio da temporada e o Santos disse não. Não se tratou de preço apenas, foi escolha de projeto. A diretoria viu no goleiro um elemento de estabilidade técnica e simbólica em meio à turbulência, e preferiu suportar pressão externa a desalojar uma peça que organiza defesa, liderança e confiança. Postura do atleta conta, e muito. Em evento com torcida organizada, o goleiro afirmou publicamente que não deseja sair. Esse compromisso, embora não seja cláusula, funciona como amortecedor político, acalma a arquibancada, reforça vestiário e dá ao clube argumento de convicção para atravessar a janela sem fissuras. Em tempos de rumor, uma frase firme vale como contrato moral. Há também um relógio que rege tudo. Até o fim do Brasileirão, o Santos não senta para tratar saídas, entradas ou renovações. Essa regra interna não é capricho, é proteção contra distrações que custam pontos. Decisões estruturais, inclusive temas maiores no horizonte, entram em pauta depois do apito final, quando o cenário financeiro e esportivo deixa de ser variável e vira dado. Para o Flamengo, o quadro é claro e duro. Qualquer tentativa precisa sair do terreno da ambição e entrar no da viabilidade, estrutura de pagamento escalonada, bônus de performance, percentuais futuros, ou, mais realisticamente, aguardar reconfiguração pós-temporada que reduza fricções e crie frestas. Sem isso, a barreira contratual não é negociável, é definitiva. O mercado lê sinais, e o sinal é este: o Santos escolheu preservar seu ativo mais sensível enquanto briga pela própria estabilidade. Pode haver debate se o panorama mudar, receitas, categorias, metas, mas não haverá atalho. Entre blindagem e necessidade, o clube aposta que convicção hoje compra tempo amanhã. E, até o último minuto do campeonato, essa é a única moeda que realmente importa. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like.
Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que circulou nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores e jornalistas em estado de choque. A notícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Um jogador do Santos foi flagrado em exame antidoping e recebeu a punição de 1 ano de suspensão. A revelação, confirmada por fontes ligadas ao clube e às entidades esportivas, rapidamente se tornou o assunto mais comentado do país. A cena é digna de escândalo. O Santos, já pressionado pela luta contra o rebaixamento e por crises internas, agora enfrenta um problema que extrapola os limites do campo. O doping, considerado uma das maiores infrações no esporte, coloca em xeque não apenas a carreira do atleta envolvido, mas também a credibilidade da instituição. Torcedores reagiram com indignação. Nas redes sociais, muitos cobraram explicações imediatas da diretoria e exigiram medidas duras contra o jogador. Outros, mais cautelosos, pediram que se aguardasse a versão oficial do clube antes de qualquer julgamento precipitado. Ainda assim, o clima é de revolta e desconfiança. A imprensa esportiva não perdeu tempo. Programas de televisão e rádios dedicaram longos blocos para analisar o caso, destacando que o doping é uma mancha difícil de apagar. Especialistas lembraram que a punição de 1 ano pode ser apenas o início de uma trajetória de queda para o atleta, que terá dificuldades em retomar o prestígio após o escândalo. Nos bastidores, dirigentes do Santos se reuniram para discutir a crise. A preocupação não é apenas com a ausência do jogador, mas também com o impacto na imagem do clube. O Santos, que já enfrenta problemas financeiros e esportivos, agora precisa lidar com uma repercussão negativa que pode afastar patrocinadores e comprometer negociações futuras. O doping, além de ser uma infração esportiva, é também um problema ético. A prática fere os princípios de igualdade e fair play, pilares fundamentais do futebol. Por isso, a punição foi recebida com firmeza pelas entidades responsáveis, que reforçaram a necessidade de manter a integridade das competições. A carreira do jogador envolvido entra em um período de incerteza. Suspenso por 1 ano, ele ficará afastado dos gramados e terá que lidar com a desconfiança de torcedores, colegas e dirigentes. A retomada, caso ocorra, será marcada por desconfiança e pela necessidade de reconstruir sua imagem pública. Torcedores rivais aproveitaram o momento para ironizar a situação. Memes e comentários sarcásticos se multiplicaram, reforçando a rivalidade histórica entre clubes. Para eles, o escândalo é mais uma prova de que o Santos vive uma fase turbulenta e difícil de superar. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o episódio como mais um exemplo dos desafios enfrentados pelo futebol brasileiro. Para muitos analistas, o caso reforça a necessidade de maior rigor nos controles antidoping e de políticas mais eficazes de prevenção. Jogadores do elenco santista se mostraram abalados. Em entrevistas, alguns destacaram que o episódio serve como alerta para todos os profissionais, lembrando que a responsabilidade individual é fundamental para preservar a credibilidade do esporte. O clima no vestiário é de tensão e preocupação. A torcida organizada do Santos divulgou nota oficial cobrando explicações da diretoria e pedindo que o clube se posicione de forma transparente. Para eles, o silêncio não é aceitável diante de um escândalo dessa magnitude. A pressão sobre os dirigentes aumenta a cada hora. Especialistas em direito esportivo destacaram que o caso pode gerar consequências jurídicas. Além da suspensão, o jogador pode enfrentar processos internos e até mesmo perder contratos de patrocínio e imagem. O impacto financeiro, portanto, não se restringe ao clube, mas também ao próprio atleta. O doping, historicamente, já causou a queda de grandes nomes do esporte mundial. No Brasil, casos semelhantes marcaram gerações e deixaram cicatrizes profundas. O episódio atual reforça que o problema continua presente e exige vigilância constante das entidades responsáveis. A diretoria do Santos, pressionada, prometeu divulgar uma nota oficial nas próximas horas. A expectativa é de que o clube esclareça os detalhes do caso e apresente medidas para evitar novos episódios. A transparência será fundamental para recuperar a confiança da torcida. Torcedores mais apaixonados lamentaram profundamente o episódio.
Para eles, o doping não apenas prejudica o clube, mas também mancha a história do Santos, que sempre foi reconhecido por revelar talentos e manter uma tradição de respeito ao esporte. A repercussão também trouxe debates sobre a formação de atletas. Muitos especialistas destacaram que é preciso investir em educação e conscientização desde as categorias de base, para que os jogadores entendam os riscos e as consequências do uso de substâncias proibidas. O caso, inevitavelmente, será lembrado por muito tempo. A suspensão de 1 ano é dura, mas o impacto na imagem do jogador e do clube pode durar ainda mais. Reconstruir a credibilidade será um desafio árduo e exigirá esforço coletivo. Enquanto isso, o Santos precisa seguir em frente. O clube terá que reorganizar seu elenco e buscar alternativas para suprir a ausência do jogador suspenso. A luta contra o rebaixamento se torna ainda mais difícil diante dessa nova crise. No fim, o escândalo reforça uma lição importante: no futebol, a responsabilidade vai além das 4 linhas. O doping não é apenas uma infração técnica, mas um golpe contra a essência do esporte. O episódio serve como alerta para todos os profissionais e como lembrança de que a integridade deve sempre estar acima de qualquer resultado. E assim, entre indignação, debates e incertezas, o Santos enfrenta mais um capítulo turbulento de sua história. O escândalo do doping não será esquecido tão cedo e promete marcar profundamente o clube, o jogador envolvido e o próprio futebol brasileiro. A repercussão do escândalo de doping envolvendo o jogador do Santos continua crescendo e se espalhando por diferentes setores do futebol brasileiro. A notícia, que já havia chocado torcedores e dirigentes, ganhou ainda mais força com a confirmação da suspensão de 1 ano, provocando debates intensos sobre ética, responsabilidade e o futuro do atleta. Nas arquibancadas, o sentimento é de indignação e tristeza. Muitos torcedores se dizem traídos, afirmando que o episódio mancha a história do clube e compromete a confiança da torcida em relação ao elenco. A paixão pelo Santos permanece, mas o clima de desconfiança é evidente, e a cobrança por transparência da diretoria aumentou consideravelmente. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço amplo ao caso, tratando-o como um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro. Programas de debate destacaram não apenas a punição, mas também os impactos que ela pode trazer para o futuro do Santos, que já enfrenta dificuldades dentro e fora de campo. O doping, nesse contexto, é visto como mais um golpe em um clube que luta para se reerguer. No cenário internacional, veículos de comunicação também repercutiram o episódio. Jornais e portais esportivos estrangeiros apontaram que o caso reforça a necessidade de maior rigor nos controles antidoping no Brasil e destacaram como a suspensão pode afetar a imagem do futebol nacional em competições internacionais. Entre os jogadores do elenco santista, o clima é de apreensão. Muitos se manifestaram em entrevistas, ressaltando que o episódio serve como alerta para todos os profissionais. A mensagem é clara: a responsabilidade individual é fundamental para preservar a credibilidade do esporte e evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. Dirigentes de outros clubes brasileiros também comentaram o caso, destacando que o doping é uma prática que ameaça a integridade das competições. Alguns aproveitaram para reforçar a importância de programas de conscientização e educação para atletas, especialmente nas categorias de base, onde a formação ética deve caminhar junto com o desenvolvimento técnico. Torcedores rivais, como era esperado, reagiram com ironia e sarcasmo. Memes e comentários se multiplicaram nas redes sociais, reforçando a rivalidade histórica e aproveitando o momento de fragilidade do Santos. Ainda assim, muitos reconheceram que o episódio é grave e que transcende a rivalidade, atingindo diretamente a imagem do futebol brasileiro. Especialistas em direito esportivo lembraram que, além da suspensão, o jogador pode enfrentar consequências financeiras e jurídicas. Patrocinadores e parceiros comerciais tendem a se afastar de atletas envolvidos em escândalos de doping, o que pode comprometer ainda mais a carreira do jogador e dificultar sua retomada após o período de punição. A diretoria do Santos, pressionada, prometeu se posicionar de forma oficial e transparente. A expectativa é de que o clube apresente medidas concretas para evitar novos casos e para reforçar o compromisso com a ética esportiva. A postura da diretoria será decisiva para recuperar a confiança da torcida e preservar a imagem institucional. No fim,
A repercussão do escândalo mostra que o doping não é apenas uma infração técnica, mas um problema que afeta profundamente a credibilidade do esporte. O episódio servirá como alerta para atletas, dirigentes e torcedores, lembrando que a integridade deve sempre estar acima de qualquer resultado. O Santos, agora, terá que lidar com as consequências e buscar formas de reconstruir sua história diante de mais esse desafio. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.